Opa, peraí que ele tá falando mais. Peraí. Vamos ouvir. Apareceu também agora. Só dele não é bom. Mas essa semana ele piorou, doutor? É cíclico, né? Isso está melhor, isso está pior, mas ele tem uma saúde delicada. Doutor, tem alguma possibilidade dele vir para ouvir a sentença? Não. E depois da semana passada, os senhores estiveram com ele, como foi errado ele já nessa primeira semana? Não, ele se sentiu bastante confortável com as defesas que foram feitas, se sentiu bem defendido nesse aspecto também. O senhor falou da questão dos 30 anos, né? Eu não. Não? O Paulo Figueiredo alegou que os senhores não defenderam que são presos políticos, que teve essa perseguição política. Faltou ajustar essa questão? Não é uma questão de ajuste. A gente tem ali 1 hora para fazer uma sustentação oral, tem muita matéria técnica, e obviamente a gente opta por seguir uma linha, né? E a linha adotada foi uma linha técnica. Ao final ainda coloquei um pouco da questão. Mas não teve perseguição, né, da justiça. Teve todos os direitos sendo... Não, o processo aqui está cheio de vícios. O cerceamento de defesa, ele está cheio de vícios. O processo é nulo do começo ao fim. Isso eu não abro mão de dizer. Mas os senhores não apontaram a perseguição política. A gente apontou as nulidades do processo. Mas perseguição política... A nulidade do processo, nós somos advogados, nós não somos políticos. As nulidades do processo estão colocadas. A que título essas nulidades existem ali? Aí é uma digressão, uma interpretação de cada um. Mas que elas existem. Cerceamento de defesa, ausência de parcialidade objetiva, incompetência do tribunal, incompetência da turma, ausência de prevenção do relator. Então, nós temos ali diversas nulidades que estão colocadas. O processo é nulo do começo ao fim. Mas dizer que o Brasil é uma ditadura, como ele diz. Pergunta para política, eu sou advogado. Obrigada, doutor. Eu tinha uma pergunta ali, Fabrício, se a gente conseguisse... Peraí, Thiago, já volto aqui, peraí. Vai lá. Eu tinha uma pergunta que eu faria, né, que eu não vi ninguém fazer ali, que é o seguinte, ó, o Fabrício talvez esteja me ouvindo, se tiver oportunidade, Fabrício, se o procedimento médico é puramente dermatológico, havia urgência de fazer o pedido para o ministro Alexandre de Moraes para que fosse liberado justamente nessa semana, né? Para mim, Bolsonaro tentou mais um pedido para sair de casa e tentar uma fuga, né? O Fabrício vai acompanhar, tem mais algum movimento ali, ele está indo lá. Mas vamos lá. Ontem, Bolsonaro pediu para Alexandre de Moraes licença para ir ao médico, ao hospital, ao DF-Star em Brasília. E agora o advogado Paulo Bueno diz que é só um procedimento dermatológico. Para aí, né? Vamos ver aqui. Aí, Fabrício, muito melhor. Só levará uma crise nacional junto ao Senado, junto ao Supremo, uma crise com a sociedade brasileira. A maioria não espera da Câmara uma atitude desse tipo. Jandira Fegali. Esse tipo de afronta, que foi a afronta feita no 7 de setembro com a bandeira americana, seria uma afronta bem parecida se a Câmara pautar isso. Sobre o discurso do Tarcísio, que entraram com uma representação contra ele, o que você tem a dizer? O Tarcísio, ele se agarrou agora com a extrema-direita, é uma visão puramente eleitoral, né? Mas que representa o que ele é, de fato. É melhor que ele tire a máscara, que ele tire as nuvens de frente e que ele demonstre exatamente o que ele pensa e o que ele é. Ele misturou tudo isso com 2026, ele está em plena campanha eleitoral, e ele resolveu tirar aquela posiçãozinha dele de tranquilo, né? De um cara que conversa com todo mundo, e se agarrou com o bolsonarismo, com a extrema-direita, olhando o eleitor do Bolsonaro. Não é nem o Bolsonaro que ele sabe que vai estar preso, na minha opinião, mas é o eleitor que é a base de Bolsonaro que ele quer para a eleição dele. Se o Hugo Mota Deputada, qual é a sua expectativa de hoje? Assim, É isso, né, pessoal? Ele vai carregar uma mancha no Eu acho que currículo uma dele? pessoa jovem, como o Hugo Mota, deputado jovem, que assume esse tamanho de poder, ele precisa ter o tamanho do poder que ele assumiu, né? E tendo um tamanho grande, ele não pautará anistia. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele é um cara jovem e não deveria trazer isso no seu próprio currículo, de fazer uma pauta que gera uma crise nacional e que afunda, tira totalmente a credibilidade do poder, que já tem dificuldade na opinião pública, ele vai acabar de afundar a Câmara dos Deputados se fizer isso. Deputada, qual a sua expectativa para essa retomada do julgamento da terça-feira, com a apresentação do voto do ministro relator Alexandre de Moraes? A minha expectativa é que eles respondam à robustez da investigação. Eu participei da CPMI, nós conseguimos entender que não era um dia, era um processo, né? Foi um processo, nós investigamos desde setembro de 21, o 7 de setembro de 21, né?
E a gente sabe que isso foi uma construção. Então, é nessa construção que a PGR fez o roteiro de investigação dela, e é nessa construção que, na minha opinião, os votos virão. Eu não acredito que nenhum ministro absolva esse núcleo crucial do golpe. Um projeto de anistia alternativa, como o Alcolumbre propõe, isso é viável? No meio do caminho? Isso não é um projeto de anistia, né? O que ele está discutindo é a dosimetria, o tamanho da pena para os condenados. O projeto do Senado não é um projeto de anistia. E acho que qualquer coisa agora para se discutir dosimetria tem que se ouvir primeiro o Supremo Tribunal Federal. Obrigado, deputado. É isso aí, Thiago. É que eu tô... Excelente, Fabrício. Excelente. Um pouco... Caiu aqui o Não, é assim mesmo. microfone, só um minutinho que eu não consigo te ouvir. E a câmera tá virada para o outro lado agora. Veja a estrutura, gente. Eu acho que a Jandira continua falando. Vamos acompanhar se a Jandira, Acho que a Jandira continua falando. Peraí. Vamos pegar mais uma palavra dela. Vamos ver. Então, na verdade, ele está sofrendo muita pressão. Nesse momento, ele tem que ser o magistrado do Poder Legislativo. Ele tem que ser o que faz a Câmara funcionar. Ele tem que estar acima, tem que ter a opinião dele. Ele assumiu a Câmara falando do discurso do Ulisses Guimarães. Então, eu acho que é essa a trajetória que ele deveria respeitar. Mas a senhora acha que tem uma inclinação? Está pendendo para um lado, para outro? Eu acho que existe uma maioria, quer dizer, uma maioria de deputados do campo da oposição que se somou agora à parte do Centrão. Né? Então, ele deve estar pesando o que ele faz para poder se sustentar ali. Mas eu estou confiando muito que ele tem uma posição mais de magistrado, mesmo que segure a Câmara para uma posição melhor. Obrigado, deputada. Valeu. Thalira Petroni, líder do PSOL, chegou aqui. Ninguém do time do Bolsonaro, só vem a torcida que está vencendo aí. Acho que essa é uma semana muito importante para o Brasil. Pela primeira vez na história, no banco dos réus está sentado, né, Ivan? O ex-presidente da República, a alta cúpula das Forças Armadas, responsáveis por tentar dar um golpe de Estado no Brasil. E isso precisa ter freio. Aqueles que foram anistiados lá atrás, na ditadura que torturou o Ivan, na ditadura que tem marcas até hoje, não pode se repetir. Isso passa pela responsabilização daqueles que tinham um plano para executar o presidente da República, tinham um plano para criar um estado de exceção. Então, essa é uma semana histórica. A gente espera que termine com a condenação daqueles que tentaram mais uma vez um golpe de Estado no Brasil. Olha, quem viveu o que você viveu, Ivan, como é que é estar aqui hoje? Você realmente já passou pela ditadura de 64, uma ditadura de verdade, não essa historinha agora. 10 anos de clandestinidade, cadeia e tortura no DOI-CODE do Rio de Janeiro, onde foi assassinado Rubens Paiva. Quer dizer, eu sobrevivi. Mas eu não estou aqui por revanche, nem por vingança. Eu estou aqui por justiça. Porque hoje nós estamos vivendo um momento histórico. Pela primeira vez na história da República, quem conspirou contra a democracia vai parar na cadeia, não importa quem seja. General de 4 estrelas, almirante, de coronéis e o chefe de todos eles. Alguém que defendeu a ditadura, a tortura, entende? E massacrou o povo brasileiro, inclusive com um genocídio. Entende? A negação de um vírus que matou 700 mil pessoas no nosso país. Mas agora, o golpe de Estado, a justiça está sendo feita e as instituições estão funcionando. Isso é que importa. Tem o devido processo legal, entende? Tem o direito de defesa que nós não tivemos. Eu fui condenado a 3 anos de prisão pela simples razão, na Lei de Segurança Nacional, de defender que houvesse partidos políticos legais. 3 anos de prisão, entende? Fora toda a tortura. Então, o que significa isso? Essas pessoas que estão defendendo a anistia, hoje, a questão central é o julgamento, é a comemoração da democracia e o fim da impunidade e da tutela militar como poder moderador no nosso país desde a República. Então, é disso que nós estamos falando. Então, é o momento da República ser reconhecida, está reconhecida internacionalmente, Thalíria, a democracia brasileira. Então, eu acho que hoje começa a reta final de um julgamento que vai criar uma marca na democracia histórica brasileira. Né? Consolidação da democracia. Consolidação e fim da impunidade de torturadores e daqueles que hoje mentem. Entende? É a resposta às fake news, às grandes mentiras e às narrativas. Que aqui são os fatos que interessam. E os fatos é que vão julgar.
Por isso, a democracia brasileira vai vencer. Sobre o discurso do Tarcísio, dá para dizer que caiu a máscara? Caiu tudo. Striptease geral. Eu acho que a máscara nunca existiu. O Tarcísio é o Bolsonaro é Tarcísio.